Muito boa noite, telespectadores da nossa TV Tradição. A cultura gaúcha para todo mundo ver. Hoje nós estamos iniciando o programa A Voz da Tradição de hoje. É o humorista Maragato, o chucro humor do Rio Grande. Mais do que um show de humor, é um espetáculo de riso, tchê. Muito boa noite, Maragato. Boa noite, Elomir. É um prazer enorme a gente estar aqui na TV Tradição. Há algum tempo a gente vinha aguardando essa oportunidade, esse espaço. Agora estamos aqui sendo a voz da tradição, que é uma coisa para lá de faceiro, para esse índio chucro que há muitos anos vem galgando espaço aí no meio tradicionalista. Prazer muito enorme, obrigado pelo convite. Estamos nós hoje aqui no estúdio de Porto Alegre, como todas as segundas-feiras, ao vivo, que nós temos o patrocínio da Tecnisan, soluções em meio ambiente. Sanitários portáteis é da Tecnisan. E o artesanato Morungava, que nós temos esse cenário maravilhoso aqui, fornecido pelo Artesanato Morungava. Móveis e acessórios rústico. Mais um programa Voz da Tradição. Maragato, como é que tudo começou na tua vida? No tradicional, quando é que botou bombacha pela primeira vez? Pois buenas, tchê. Vamos botar aí meados de 70 e algumas coisas. Mas 70 e algumas coisas faz 79, tempo. Que o 35 CTG abriu as inscrições para o pessoal que quisesse dançar na Invernada Mirim. E aí eu fugi de casa, deixei a mãe achando que eu ia num lugar e fui lá pro galpão. Que na época era por aí, 78, 79, por aí. Que era só naquela partezinha de trás, ali onde hoje é o complexo do 35. E aí chegando lá, o pessoal estava começando a ensinar as danças gaúchas, e para te ter uma ideia, o gaiteiro da Invernada Mirim era o Borghetinho. Que maravilha! E dali para frente a gente começou a dançar, né? Então, na família, tanto por par de pai e par de mãe, o único que anda de bombacha, eu, que deve ter copiado o meu falecido avô, que gostava também, tem algumas fotos dele assim. Então ali a gente entrou no meio tradicionalista. Você é natural de onde, Eduardo? Sou cria de Viamão. Viamão. Aqui na Grande Porto Alegre. É uma terra que até semana passada estive caminhando por lá e vendo, a gente fica bastante surpreso com algumas coisas que a gente viu de evolução na cidade, que antes todo mundo dizia que a Viamão é dormitório, não, é bem mais do que isso hoje. Então somos cria lá naquele pedaço de chão. E a parte de humor, o que te levou a fazer humor? O que despertou em ti a parte de humor? Buenas, dentro dos CTGs a gente sempre fez parte dos contos de caos. Então, as filhas dançavam na invernada, a gente ministrava as danças de invernada e também eu participava contando os causos, que era uma coisa que eu sempre gostei. E nos costados das cavalgadas, nos costados dos churrascos, dos eventos do CTG, a gente sempre contando uma piada e outra. Mas antes de contar os causos, foi professor. Sim, sim. Isso foi uma consequência porque a gente dançava chula na época, estava lá aprendendo, e aí numa das atividades da chula a gente deu com o joelho na lança, e acabamos não conseguindo mais praticar a dança em si, aí num contexto geral. Então aí eu resolvi começar a ensinar o pessoal a dançar. E as primeiras danças começou com as danças de fandango, né? Então a gente começou... Tu eras professor de danças de salão. Exatamente. Comecei a migrar para esse lado, na época auxiliado pelo amigo Terson Prachetes, né? Que está no GTF até hoje. Exatamente. Iria Senato, né? Que era um outro professor de dança. João Dias, também hoje não está mais junto com a gente. Assisti alguns cursos do Paixão Cortes, né? E fui aprimorando aquela coisa de ensinar o pessoal a dançar. Até que um dia chegamos lá no Clube Comercial Sarandi. Nossa! Para dar aula de dança, a convite do xerife, que era da ala jovem lá do clube. E foi onde a gente conheci, né? Perfeito. E aí ficamos, acho que 3 anos dando aula lá no Comercial Sarandi, ensinando aquele pessoal. Depois o relho trançado. Foi onde damos os primeiros passos, na vaneira. Exatamente, né, tchê? E aí depois, para minha surpresa, vamos colocar o quê? Mais uns 3 ou 4 anos. Estamos participando lá em Canoas, no CTG. Me fugiu o nome. Mas lá no Guajuviras, lá pelaquela região ali. E aí eu subo no palco para contar o meu caos, defender, no final ganhei o troféu, até hoje tenho guardado, e quando eu desci do palco encontro essa figura aqui. Eu não sabia que agora para fazer alguma coisa tu virou mentiroso. Até então conhecia como grande professor de dança? Então...
E aí Contar nas caos. horas vagas a gente... Não tem como contar no caos sem mentir. Oi, não tem como. Não tem como. Essa Não tem é a essência do caos gaúcho. É tu vender para a plateia uma coisa que tu acha que vai acontecer. E aí tu contou o primeiro caos, surgiu, despertou isso em ti. Foi, porque no primeiro caos, primeiro rodeio que eu participei, eu ganhei o troféu de primeiro lugar. Eu disse, mas para aí, então uma coisa... E aí comecei, eu fui lá pro Chaleira Preta, ganhamos o primeiro lugar de novo. Aí lá no Estância de Sapucaia, ganhamos outro troféu de primeiro lugar. Como eu digo, o cara leva jeito pra coisa. Aí comecei a escutar alguns causos, algumas histórias e transformar isso pro ineditismo. Então acho que ali foi onde estava o embrião do humor, né? Que eu nem sabia que existia. Mas sempre gostei de estar contando as piadas, reunião da família, pescaria, cavalgada, onde o pessoal tá, Gaúcho, conta umas piadas novas. E eu sempre tinha alguma coisa guardada para contar pro pessoal, né? E esse contador de caos virou profissional da área de humor. Pois, tchê, a vida reserva algumas coisas pra gente que às vezes a gente acha que não está preparado, né? Então, 2008 foi, acho que o meu divisor de águas com essa história do talento para o humor. Então, nós estávamos lá com a pecuária ali em Canoas, cursando a faculdade veterinária em Bagé, e surgiu lá um tal de Tom Cavalcante, que disse assim, quem quiser participar de uma seletiva para o 5º Festival de Piadas, lá no Grêmio Gaúcho, a produção vai estar lá, o pessoal pode se inscrever pela parte da manhã da tarde no dia tal. Eu marquei aquilo ali, porque a patroa disse, só tu que é metido a contador de piada, porque tu não vai lá. E aí eu fui, né? Já ganhou alguns troféus contando o caos, mentindo. Chegamos lá, contei uma piada curta, uma piada grande, eles levaram esse material, o vídeo que foi editado, foi para São Paulo. Para Record em São Paulo. Exatamente. Dia 26 de setembro de 2008, liga lá para casa, aparece no Bina, 011. Naquela época os caras estavam ligando dos presídios, aquela coisa nada toda, a patroa olhou... É agora que eu vou preso. Eu não vou atender isso aí, diz ela. Mas daí, como insistiu a ligação, ela atendeu. Eu quero falar com Jorge Eduardo Moraes. Quando falar Jorge lá em casa é cobrador. Ninguém conhece. Tu já conta uma piada pro cobrador ir embora. É brincadeira. Tá certo. Aí ela disse, não mora ninguém com esse nome aqui. A carreira foi por água abaixo. Nem começou. Aí a moça lá insistiu, não, mas ele deixou esse telefone em contato. Ela, de onde é que tá falando? Aqui fala na Rede Record Televisão, ele está classificado para vir para o 5º Festival de Piada. Aí a ficha dela caiu, ela disse, não, é que eu sou nova aqui na casa e nunca ouvi ninguém chamar ele de Jorge. Todo mundo chama de Eduardo. Mas é aqui que ele mora. Bom, ali pelo meio-dia ele vai estar em casa. Tá Buenas. Aí ela me ligou, tchê, vem para casa que meio-dia o pessoal da Record tá te ligando, tu tá classificado, tu vai pro festival. Eu disse, agora conta uma de papagaio. Tu contando o caos para mim? Não é possível. Vem aqui que é verdade. Aí quando cheguei meio-dia, ligou o pessoal da produção, disseram, pega o avião terça-feira, tem uma passagem reservada para ti, vai ficar 4 dias aqui, traz 15 piadas que não tenha racismo, religião, política e nem bagaceira. Acabou com o teu repertório. Não tinha mais piada para levar, não tinha. Aí cria um nome para um personagem e vem para cá. Eu levei Macanudo, Maragato e Galdério. As coisas linkadas. Aí chegamos lá. Quando eu desci no aeroporto, tinha um cara com a placa da Record. Aí me levou para o hotel, um hotel de uns 30 andares. Nunca tinha visto aquilo na face da terra. Acostumado em galpão do CTG? Mas, tchê, negócio assim fora da casinha. Bom, resumo da obra. Quando eu cheguei no quarto, era maior do que a minha casa, o apartamento lá. Aí tu tinha que enfiar o cartão na parede para acender as luzes, aí a coisa piorou, né? Daí tu começa a enxergar as outras peças que tinha dentro. Não, o negócio fora da casinha. Aí, tomei um banho, tirei o avião do corpo, peguei um mate, meu palheiro e fui lá para recepção. Vou dar umas baforadas, agora lá vou me estolizar. Cheguei lá na cozinha e tinha, eu preciso que tu me arrume uma água pro mate, mas não deixa ferver, só dá uma chiadinha. Tinha, os caras acertaram no ponto. Preparei o mate, fiquei ali com palheiro e coisa e tal. Uma fome batendo no corpo. Não tinha dado tempo de comer nada esse negócio, a correria toda. Sentei no restaurante, os caras me trouxeram o tal do cardápio. Um troço desse tamanho, assim, cheio de... Comecei a ler aquela coisa, nada conhecido. Aí chamei o maître, né? Tchê, vamos falar minha linguagem. O que que tu tem de pecuária nesse troço aqui? Aí ele disse para mim, nós temos umas rodelas de picanha com batata no vapor e coisa. Tá, então esse é por aí que... Esse que me serve. Vamos se grudar nesse troço aí. O senhor vai querer a entrada? Eu digo, mas que papo é esse? Ué, mas que isso é um cortando assim? Não, é umas bolachinhas que a gente traz. Não, com a fome que eu tô, grudemos na entrada também, não tem problema. Tchê, tô ali comendo a entrada e coisa, então daqui a pouco o cara vem, faz a volta por trás de mim com aquele pratão, com aquela cuba de metal, aquela coisa nada toda.
Tchê, quando ele abriu aquela tampa, botou o prato na minha frente, tinha 3 rodelinhas desse tamanho assim, ó, de picanha. Eu digo, não, mas para aí, não vai fazer falta pro hotel isso aqui? Ele disse, não, o senhor pode repetir outras vezes. Cara, tu vai caminhar um monte de lá pra cá, porque a fome é grande. Isso foi o resumo do troço lá. Participei da primeira gravação e coisa e tal. O cara fez 2 votos, eu fiz 1, 3 jurados lá, artistas já daí conhecidos, fazem parte da comissão julgadora. Voltemos para casa. Mas a corneta, descemos do avião, pegamos o trem para ir para casa. De bom, agora a carruagem se transformou em abóbora de novo, né? Voltamos à realidade. Caiu na real. Com certeza. Domingo de noite eu tô lá, limpando a criação, ajeitando as coisas, isso, aquilo. Toca o telefone 011, era a Ana Cavalcante. Ó, Gaúcho, como é que tá? Tudo bem, lindo? Eu digo, tudo bem, Aninha, como é que tá? Tudo tranquilo, as coisas. Ó, pega o avião terça que tu tá na final do programa. Mas que tal? Mesma coisa da outra vez, traz as piadas, pá. Aí a ficha caiu, né? Ó, voltamos para lá, mesma coisa, aí chegamos na frente de um senhor chamado Pedro, que era o produtor geral da Record. Aí o cara disse, ó, tu não tá aqui porque anda de bombacha, fala tchê e toma chimarrão. A gente viu muito talento na tua apresentação. Eu digo, a gente quem, cara, pálida? Depois que vocês gravaram todos os vídeos direitinho, estava lá o Tom Cavalcante, o Tiririca, Alexandre Frota, o Mendigo, o Ganso, todo aquele pessoal que trabalha na produção, assistiram o vídeo e tu foi um dos escolhidos para estar na semifinal do programa, Gaúcho. E tu leva muito jeito para isso aí, a gente viu muito talento, e me entregou uma pasta, isso aqui é o passo a passo, para te iniciar uma carreira artística. Foi aí que tu começou a ser profissional como humorista? Aí acho que vim de lá para cá mastigando isso, né? Pensando. Até então tu não tinha feito nenhum projeto de contar piada em CTG, em clubes, nada? Nada. Aí chegamos em casa, conversando com a patroa e coisa e tal, tomando um mate, isso e aquilo. Então, quem sabe tu faz uma apresentação para a família, vamos juntar a tropa toda. E aí, dia 7 de dezembro de 2008, a primeira aparição do Maragato em público. Lá no condomínio da Zona Sul, do lado lá do Instituto Ronaldinho Gaúcho, minha madrinha mora lá. Cederam um salãozinho de festa, se juntamos e coisa e tal, fizemos um coquetel de salgadinho, aí surgiu a ideia do tal de coquetel, e o Maragato se apresentou pela primeira vez, fiz um roteiro de piadas para ele, criei o Bêbado, que é o Zé Borracho, né? Uma versão do meu pai, que gostava de tomar um trago faceiro. Copiou? Copiei. A experiência vivida? Tranquilito no máximo. E aí botei um papelzinho em cima das mesas do pessoal para eles darem opinião sobre as piadas, sobre o personagem, sobre a roupa, o que acharam e coisa e tal. Tirando 50% que a família diz que o cara é bom, eu resolvi apostar na ideia. Família que tu fala é a mãe, a avó, o cunhado, então, pessoal que... Parentada mais chegada que sempre diz que o cara é bom naquilo ali. Né? Isso foi em 2008. 2008. Recente. Tudo acontecendo em 2008. Aí, 2009 aconteceu, eu disse, tia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a entregar um projeto para os CTGs. Peguei a 12ª região de Canoas até São Leopoldo, CTGs que eu conheço todo mundo lá, e comecei a entregar a ideia de fazer um show, um coquetel de salgadinhos e coisa e tal, no intervalo, que era servido, aquela coisa nada toda. E aí, primeiro bigode torto, né? Rejeição. Vou botar show de humor do CTG e coisa e tal. E até porque o CTG tem as restrições, tipo de piada tu vais contar. Como eu participei de tudo que é cargo da CTG, só não fui patrão, eu digo, olha, é uma ideia rentável, eu vou passar 30% da bilheteria para o CTG e mais um movimento bolístico, nós vamos servir um coquetel da salgadinho aqui para o pessoal comer, que a gauchada tendo boia, eles vão. Aí, tchê, sem boia, não tem negócio. CTG vazio. Primeiro CTG que aceitou, Independência Gaúcha, Novo Esteio, bairro onde eu moro, dia 3 de abril de 2009, a gente fez o primeiro show. Dos 54 convites que foram vendidos para o show, eu vendi 50, o CTG vendeu 4. Acredito. Que tal? Aí apresentamos e coisa e tal, o prefeito da cidade foi, o vice-prefeito foi assistir o show também, o pessoal prestigiou, beleza. Aí já não era mais só a família. Não, aí já começou o pessoal. Já tinha alguns personagens. Foi alguns lá porque o meu primo colocava a sonorização. E tu já tinha alguns personagens. Os 2 personagens, Maragato e o Zé Borracho, por isso aquele cartãozinho que eu te dei, né, com o Maragato e o Zé Borracho. E ali a Nutrimate, primeira empresa que apostou no projeto junto comigo. Como teu patrocinador. Patrocinador. E aí começamos a trabalhar e fomos indo, fomos levando para outro CTG, depois levamos para São Leopoldo, lá no Estância, depois fomos para o Terra Nativa em Novo Hamburgo, a coisa começou aí. 2010 nós já estávamos na Expo Inter, no palco principal da Expo Inter. 22 anos fazendo a feira lá embaixo, né? E olhando os nossos amigos, artistas conhecidos se apresentar em cima do palco. Pela primeira vez eu estava lá em cima do palco. 3 apresentações,
levado pela mão do grande Laírton Pinheiro, nosso amigo Marreca, com o programa Brasil de Bombagem. Grande baita Laírton do Pinheiro. incentivador, um cara que me abriu muitas portas, estou grato para ele até hoje, né? Depois fiz um programa de rádio com ele também, mas me botou no palco da Expo Inter, e dali a coisa começou a alavancar. Nesse meio tempo, a patroa disse: tu tem que ter um personagem feminino. O ano passado, nos festejos Farroupilha, no acampamento de Porto Alegre. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. E aí, tchê, 2010 ela disse pra mim: tu tem que ter um personagem pra fazer a quebra, que tu tem 2 personagens homens. Eu digo: olha, bicha eu não faço, porque vai que eu gosto, tu perde o marido, né? Então vamos fazer uma personagem feminina. Foi aí que surgiu a tal de Barbie Rural. Tu faz a Barbie Rural. A Barbie Rural. Quando eu dava assistência Tu não técnica, trouxe esse personagem nossos telespectadores? não trouxe. Perfeito. Porque para te compor e montar é bem complicado. É demorado. Um determinado No programa ao tempo, vivo. né? Então, eu fazia assistência técnica em criação de chinchila na região sul lá. Nós tínhamos os criadores da Costa Doce. Quando chegava em Pelotas era sagrado. Criação dele? Chinchilas. É um trabalho que eu fiz na produção primária, né? Então a gente chegava lá, como eu estava sempre pilchado, tinha um carecão lá, o baita num safado, o Beto, grande parceiro, que dizia: não, agora a Barbie Rural chegou aí, ela resolve tudo, vocês ficam tudo Ele tranquilo. comentava isso contigo? Ele sempre brincando comigo, me chamando de Barbie Rural para lá e para cá. Estava projetando o teu personagem. Aí quando eu cheguei na loja em Canoas, que tem um monte de fantasia e coisa e tal, peguei uma peruca loira e fui olhando: é a Barbie Rural. Aí criei um roteiro para ela em cima do contexto. E a primeira vez que eu apresentei a Barbie foi lá na Casa de Cultura em Esteio. Como é que foi a aceitação do teu público? Tchê, o pessoal até hoje não acredita que sou eu que estou lá. Mas gostam? Mas eles chegam a dizer às vezes no show: tchê, eu conheço esse cuera aí, ó. A vida inteira esse homem pilchado, olha no que está virado. Tu me casou surpresa contando o caos num palco, em um rodeio, imagina. Exatamente. Vestido de mulher. Aí eu estou fazendo um show no sindicato dos funcionários da Petrobras e tem um grupo ali que me conhecia. Os caras olham: tchê, mas olha o que virou esse gaúcho. Aí eu olhei para eles: tchê, todo gaúcho tem vontade, só que poucos têm coragem. Aí a casa caiu, dominamos a plateia, foi embora. Então hoje o show ele tem 3 personagens, chama Tchê, tu vais ficar vermelho de tanto rir, alusivo ao Maragato. 1h30 de apresentação, começa com o Zé Borracho, que é o bêbado, contando as histórias de bêbado, pega o pé da sogra, pega o pé da Fiat, depois ele sai do palco, entra a Barbie Rural, conta a história da vida dela, cruza da Xuxa com o Ratinho, a coisa mais horrível que esse Rio Grande já pariu. Nossa. Foi a primeira criança na América Latina a caminhar com 2 meses de idade, que ninguém queria dar colo de tão feia que a desgraçada é. Aí tu foi obrigado a caminhar. Aí fui obrigado a caminhar, né? Foi capa de 2 revistas masculinas, né? A Playboy de 1950 e a Globo Rural do ano passado. Então, uma coisa É um fantástica. personagem lindo, então. Mas pá, coisa é louco, né, tia? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar. Eu queria que tu contasse um caos de um desses teus personagens. Pois, buenas, tia. O Maragato sempre conta aquilo que ele escutou nas estâncias, nas cidades, né? No cotidiano do povo gaúcho, aquelas coisas do ineditismo, tia. E conta uma história que um cidadão, mais ou menos, de uns 81 anos de idade, lá na província, na descida de Jaguarão, entrou num boliche e disse pro bolicheiro: tchê, eu preciso que tu me venda umas 2 bolsas de água quente para modo eu aquecer os pés, porque o meu menino velho tá me cambiando o lombo e o frio tá me doendo uma barbaridade. Vovô, o senhor deu pé frio, porque as 2 que eu tinha eu já vendi. Mas como tu é meu amigo, eu vou te emprestar esse gato de estimação, tu leva o bichano para casa, bota nos pés, semana que vem tu me traz o gato e eu te vendo as bolsas. Tá bueno, tranquilito, nomás você foi o índio velho com o bichano embaixo do braço. No outro dia de manhã, às 7 da manhã, quando o bolicheiro abriu o boliche, tá o velho todo lanhado, todo ensanguentado, querendo matar o desgraçado do gato. Aí o bolicheiro se apavorou: mas vovô, o que aconteceu? O que houve? Pega esse bichano, passa uma vaselina e faz o que tu quiser, não quero mais saber. Mas vovô, o gato é manso. Sim, manso enquanto eu dele. Quando eu larguei a água fervendo, olha o que o desgraçado me fez. Ele fez do gato uma bolsa terna. Mas era grosso o índio. Mas é esse chucrismo que eu retrato em cima do palco. Essas coisas que os caras acham que não acontecem e nós gaúchos achamos que acontece e contamos com evidência que é um negócio fantástico. E é verdade. Isso acontece de verdade. Com certeza. Os nossos telespectadores da TV Tradição, a TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nós estamos conversando com o humorista Maragato, como ele diz no seu slogan, mais do que um show de humor. É um espetáculo do riso, tchê.
O Maragato já fez shows em diversos centros de tradições e está à disposição dos senhores que queiram contratá-lo. Antes de encerrar o programa, vamos dar o endereço do Maragato e tudo mais. Que nós temos o oferecimento da Tecnisan, solução em meio ambiente, e artesanato Morungaba, móveis e acessórios rústicos. Eduardo fez mais shows em CTGs ou mais em clube aqui no Rio Grande? Por incrível que pareça, eu fiz mais show nos teatros. Casa de Cultura lá em Esteio? Casa de Cultura em Esteio, todos os anos a gente tem uma temporada, através do, na época, secretário Rafael Figueiredo, me abriu as portas da Casa de Cultura, eu acabei me tornando conselheiro, né, de cultura do município durante 3 anos, fiz parte do conselho, discutindo cultura, abrindo espaço. Então todos os anos a gente tem uma temporada. Esse ano a casa está terminando de se adaptar às exigências do Corpo de Bombeiro, provavelmente em julho já vai estar aberta e nós começamos a temporada de show. Mas já me apresentei no Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Bruno Kiefer, no Teatro da Hebraica, no Teatro do SESI, na Companhia de Arte. Então, muitos teatros aí, no Teatro da Companhia de Arte lá em Dois Irmãos, né, onde o pessoal abriu as portas lá para mim também, fizemos um show fantástico lá com eles, muito bom. O Betinho, um grande amigo também, um incentivador, o cara que me deu alguns conselhos e foi conselheiro também do Guri de Uruguaiana. Então estamos na trilha e a gente teve realmente essa aceitação muito positiva. Em CTGs eu tive me apresentando em Esteio, Sapucaia, tivemos me apresentando em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Gravataí, né? E estamos agora querendo entrar para o interior do estado, levar essa ideia, né, para o pessoal fazer um show altamente rentável, porque como eu trabalhei muito tempo dentro das patronais de CTG, a gente sabe que tu manter um CTG de porteira aberta não é fácil, tu tem que trabalhar muito, muita despesa e pouca receita. Então, termina um baile, termina qualquer evento que o CTG faça, os artistas têm que receber o cachê que foi Perfeito. acertado. Despesa é grande. Fio de bigode não tem conversa. Então, o que eu procuro fazer? Um evento onde seja rentável, que seja uma parceria com o CTG. O que entrar da venda de ingressos, isso é dividido por 2. Metade para o CTG, metade para o artista. O CTG se responsabiliza pela parte da sonorização e eu me responsabilizo em levar o show para lá. Então a gente sempre faz essa parceria. E o pessoal está começando, e tem que ter janta. Tem que ter. Então Jantando com Humor é o nome do evento. O nome do evento. E tu tem quantos personagens para apresentar num CTG? Hoje nós trabalhamos com o show com 3 personagens. Então o Maragato, que é o principal, ele faz a maior parte do show. O Bêbado, que é o Zé Borracho, não precisa dizer mais nada, né? Contratando também ele para velório, ele vai para animar velório, é fantástico. Anima bem o velório. O burguês, ele gosta de ter um animador no velório, lá para fazer o Indiada da Ri, né? Então, tranquilito no máximo. E são os 2 que tu leva para o CTG? E a Barbie Rural também vai para o CTG. Só que o que acontece? No CTG a gente divide em 2 partes do show. Quando eu faço o contrato, eu pergunto: patrão, o senhor quer que eu apresente o show para adulto ou para o público em geral? Tu tem esse diferencial. Tem esse diferencial. Então, quando é para o público em geral, a gente sabe que vai ter criança, vai ter prendas novas. Aí tu seleciona os causos. Seleciona as piadas que eu conto no palco, tirando aquela parte da picardia. Que as piadas nossas têm, não adianta. Isso sempre foi contado dentro do CTG, só que em respeito às prendas, a gente contava sempre escondidinho. Uma coisa é contar ao pé do fogo de chão, a outra é tu contar em público. Exatamente. Agora, quando o patrão diz, não, o público vai ser adulto, tranquilo. Então, aí a gente pode trabalhar. Não que tenha muito palavrão, como uma vez um senhor disse para mim. Eu ia te perguntar, já teve alguma chamada de atenção? Algum patrão desceu do palco, algum patrão te chamou atenção? Até para minha surpresa, ao contrário, ele foi lá no camarim: Gaúcho, conta umas daquela. Eu disse: mas patrão, nós temos mais forte, mais pesado. Nós temos um monte de prenda de faixa aí, a piazada e coisa e tal. Não, 1 ou 2 dá. É porque tu tem o conhecimento da tradição, então. A gente contar, né? Então a gente até teve uma vez um patrão disse também: mas Gaúcho, meu filho já escutou mais palavrão do que tem no teu show, que ele vai ao jogo de futebol comigo desde que é criança. E esse respeito que tu tem pelo Centro de Tradições, pela nossa cultura, isso tu acha que te corta tu vender alguns shows? Se tu fosse mais agressivo nos palavrões, tu acha que teria mais oportunidade de vender o teu show ou não pensaste nisso? Não, eu até nem penso por esse lado, porque, por exemplo, lá em Novo Hamburgo, né? Lá no... me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas Novo Hamburgo, eu fazendo o show lá, foi vendido as mesas, o pessoal gostou muito, né? Tranquilo, e
Tinha umas 4 ou 5, né, crianças, e aí eu entrei, olhei, comecei a pegar mais leve. Quando eu terminei a apresentação do primeiro personagem, que esse não usa muito o jargão do palavrão, o patrão foi lá e disse, não, Gaúcho, tranquilo, o pessoal aí tá tudo sabendo que tu tem algumas bolas, pode apresentar o show completo. Aí a coisa arrebentou e vamos embora, E não deu questionamento após? Não teve nenhum, o pessoal satisfeito. Quando terminou, o pessoal vem, quer bater foto, né? Agradece. Faz muito tempo que eu não ria desse jeito. Então, Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Foi um lugar que a gente se apresentou. Então lá. Eu vou te pedir, contar mais um caos para nós, ou uma piada, como tu queiras, mas que os nossos telespectadores da TV Tradição, lá do outro lado da tela, eu tenho prendas e peões, mas eu não sei a idade deles. Então eu vou deixar... Como a gente não tem aqui o personagem caracterizado, eu vou fazer a voz para vocês mais ou menos entender como é que funciona. Então o bêbado, quando entra no palco, o Zé Borracha, ele sempre tem as piadas que ele conta e depois ele pega o pé da sogra. Então a gente, chega, como é que tá, índio velho, tranquilito, Tomás, tudo bem? Que o Zé Borracha, o cachaceiro maior do Rio Grande, o homem que mais toma trago nesse Rio Grande. Se erguer uma estátua para os cachaceiros, eu dou de 10 no Paixão Corte, naquela que tem ali do aeroporto. Tá louco, meu? Tem que mandar uma foto de um bolite aqui, ó. Que bonito que eu sou. E eu sempre conto umas histórias que se imagina 2 índios velhos falando no telefone de manhã cedo, porque na véspera, na noitada, as mulheres deles se foram pra farra. Imagina 2 mulheres casadas na farra, né, tchê? E disse que elas estavam voltando pra casa por volta de 5:30 da manhã, louca pra dar uma mijada, pra tirar a cerveja do corpo, e não tinha lugar, que o sol velho já tava raiando, pararam na frente do cemitério. Entraram para dentro do cemitério. A primeira subiu numa cova, baixou a calcinha e começou a mijar ali mesmo, aliviando. Aí, como ela não tinha com que se secar, pegou a lingerie mesmo, secou e jogou fora. 2 covas mais para frente estava a outra. Também baixou a lingerie, começou a urinar. Mas como a lingerie dela era muito cara, ela disse, eu não vou jogar fora. Aí tenteou na volta, tinha aquelas coroas de fundo ali, né, tia? Enrolou uma faixa daquelas, botou entre a protegida e a calcinha e se foram para casa. No outro dia de manhã tá os 2 telefonando um pro outro, né? E aí, tia, tu viu como é que foi a situação? A querida chegou 5:30 da manhã em casa, sol raiando, sem calcinha, bêbada. Dei 2 tapas na orelha e botei a dormir. Isso aí não é nada. Pior a minha, que além de chegar bêbado, sem calcinha, 5:30 da manhã, sol raiando, ainda tinha uma faixa escrito Saudades Eternas do Pedro Paulo João e toda a turma da faculdade de veterinária. Separação na certa, né? Este é o humorista Maragato, o homem que conta piadas e causas dos CTGs do seu clube, você queira. Isso é uma piada do Zé Borracha. Do Zé Borracha. Bêbado, né? Que o bêbado é uma figura corriqueira. Corriqueiro. Todo CTG tem o bêbado. Não adianta, tem. Peculiar nos eventos, nas cavalgadas tem. Bom, eu conheci um que no futebol ele tomava o álcool da fumentação dos atletas. Tá louco. O Bigo, o cara, quando viu eu saltando, ele tinha tomado, procurando lá o cara para fazer a massagem, o cara tinha tomado o 0,80 aquele ali. Tá louco, então tem que ter. E depois tem a prenda, né, que é a Barbie Rural, né, que essa faz a parte feminina do show. Você imagina uma prenda lá da nossa fronteira do estado, ela meia, pura, ingênua, veio para a capital e todo mundo quer aprontar com ela. Então ela passa por situações assim que tu não faz ideia, né? Então ela conta as histórias dela, né, da vida, desde o nascimento. Então ela entra no palco e já diz boa noite, prazer, meu nome é a Barbie Rural. Sou a coisa mais horrível que o Rio Grande já pariu, cruza da Xuxa com o Ratinho. Papai foi pro SPT, mamãe foi pra Globo e a única coisa que me deixaram de herança é o bigode. Aí pinta de cor-de-rosa, né? Você pinta o bigode de cor-de-rosa? De cor-de-rosa, que é para dar o contraste, né? Vem no palco. E aí o pessoal começa a rir, coisa e tal. Diz, tá rindo do quê? Sabe que com esse corpinho eu já fui capa de 2 revistas masculinas, né? A Globo Rural do ano passado e a Playboy de 1950. E aí ela vai contando as histórias dela. O nascimento na fronteira, uma coisa muito difícil, que a mamãe entrou correndo no hospital e disse, socorro, doutor, socorro, eu estou tendo um troço. Eis o troço, né? E aí o pessoal vai adiante, diz, pois é, eu era muito feia quando nasci, o médico chamou o papai e disse, eu vou dar alta assim, 8 dias, não latir, registra que é gente. E aí vai contando as histórias dela. Depois a infância lá na fronteira, como que foi, a adolescência. Depois ela conheceu um português, resolveu casar, aí só tomou encrenca na vida. Aí ficou viúva, se desfez de tudo, voltou para a capital, aí queria se suicidar em cima da ponte do Guaíba.
comprou um pacote de bolacha Maria para cortar os pulsos, também não deu certo. Aí está ali preparando para se jogar em cima da ponte, passa um navio bonito, um alemão, um gringão, um marinheiro. Não faça isso, minha senhora bonita, formosa como é, vai se matar. Entra aqui, vai comigo para a Europa. Depois tu conhecer a Europa, se tu quiser te matar, mas pelo menos tu conheceu a Europa. Ela aceitou, se escondeu no bote, ficou ali. Quando passou a primeira noite, ele levava a boia para ela, a aguinha, eles faziam um carinho, faziam um agrado. E assim todas as noites a festinha, a farra ia acontecendo no bote, né? 20 dias que estão ali dentro do navio, o capitão faz uma inspeção. Quando levantou a lona, está ela escondida dentro do bote. Ah, me descobriu aqui. Quem faz clandestina no meu navio? Estou aqui porque o marinheiro disse que nós vamos para a Europa. E apesar do senhor que é o capitão dessa embarcação, me diga, falta muito tempo para nós chegar na Europa. Olha, minha senhora, pelo que eu sei, o cisne branco só trabalha aqui nas Ilhas do Guaíba. Nada contra as loiras, né? Vamos respeitar, tranquilito no máximo. A voz da tradição de hoje está trazendo o humorista Maragato. Nós temos o oferecimento da Tecnisan, solução em meio ambiente, e do artesanato Morungava, que é móveis e acessórios rústicos. Maragato, mas eu sei que no Rio Grande o teu sucesso já está consagrado. Por isso que eu andei pesquisando por aí, meio a cavalo, meio a pé, e descobri que tu andou pulando, passando a fronteira. Pois olha, tia, a gente sempre diz que o estado que mais o gaúcho adora, e isso sempre me perguntaram quando a gente sai daqui, né? Porque eles admiram essa coisa que a gente tem de gostar da terra, né? E eu sempre digo para eles que o estado que eu mais adoro é Santa Catarina, porque nos separa daquele resto todo, né, tia? Então eles dão risada, mas quando a gente cruza o Mampituba, a gente tem algumas surpresas, né? Primeira vez que eu me apresentei fora do Rio Grande do Sul foi em Lages. Lages, Santa Catarina. Lages, Santa Catarina. Lá tem um galpão nativo, é o nome do restaurante, do Índio Velho, do Romualdo, baita de um parceiro, gente finíssima, da primeira linhagem. Gaúcho. Gaúchão, daqui de Faxinal do Soturno, se não me engano, que ele me disse que é. E ele tocava num grupo Galdério aqui antigamente, depois acabou se migrando para lá, foi, gostou da coisa, ficou, montou. Então só tem boia campeira. Então ele abre ao meio-dia e abre. Não é só churrascaria, é boia campeira. Boia campeira, mas é um galpão crioulo dos que nós conhecemos assim, dos mais cuiudos aí. Todo ele direcionado para o tradicionalismo, com um bom palco, aonde ele convida os artistas gaúchos para ir para lá se apresentar. Então nós fizemos um show, me levou para divulgar o show, ficamos lá no Jornal do Almoço deles lá, fui entrevistado, aqui a gente não consegue quase nada de mídia, né? Então, lá os caras valorizam muito. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eles estavam preocupados o que eu ia falar mal dos gaúchos. Eles imaginavam que teus causos fossem falar mal dos gaúchos. Exatamente, que as piadas, que realmente sim, a gente fala da nossa grossura, do nosso chucrismo, das coisas que a gente faz aqui no Rio Grande, que o que acontece aqui é brincadeira, né, tia? Então eles estavam preocupados com isso. Aí quando eu subi no palco, a primeira coisa que eu falei, tia, eu vou dizer uma coisa para vocês, Indiara. Até Deus erra, né? Deus errou também. Porque se Deus tivesse feito certo, ele não botava esse Rio Pelotas dividindo Laje da Vacaria, nós estava tudo irmanado numa coisa só. Ai, Indiara, foi a loucura. Aí, conquistou o público. Conta da plateia, contamos os caos todos. Resumo da ópera, quase perdi o ônibus para voltar embora. Porque termina o show, a gente jantou e o pessoal vem para a mesa e conta mais um, me bate uma foto, me conta uma história, isso aquilo. Quando eu olhei, ô Romualdo, 1h15 eu tenho que estar na rodoviária. Tchê, cruzamos umas 4, sinal vermelho, que pegamos o ônibus quase saindo da rodoviária. Então foi uma recepção muito calorosa, ficamos 2 dias lá, o pessoal gostou muito do show, estamos trabalhando forte para tentar voltar para Laje. Depois, aí ficamos, se acomodamos, aí final de 2012 cruzamos Mampituba de novo, para minha surpresa, a convite da produção da Ana Hickman. Me levaram para a Record de novo, para participar do programa Tudo é Possível, e o quadro específico é o Olimpiadas. Então fui para lá de novo com o Maragato, o personagem que daí ficou editado lá na Record. O pessoal me convidou, fomos de novo, e esse final de 2012 deu uma visibilidade muito positiva. A gente abriu as porteiras e começou a coisa a sair para fora do Rio Grande. 2012. Aí 2013 a gente procurou trabalhar aqui a grande Porto Alegre forte e comecei a mandar projetos para o interior. Porque todos os municípios do interior têm uma expofeira, ou tem um rodeio, ou tem um evento que seja espaço para o artista se apresentar. Comecei a mandar material para esse pessoal, concentrei forte em Esteio, comecei a fazer apresentações em outras cidades aqui da grande Porto Alegre,
e mandando material para fora através do Facebook. E aí virou para 2014 e aí a coisa começou a acontecer. Então, primeiro show de 2014, fevereiro, eu estava no Farol da Solidão. Farol da Solidão fica aqui. Aqui, Palmares, Mostarda. Isso. Tchê, pensa num lugar longe. É o Farol da Solidão. Eu não conhecia o lugar. Só cruzei na 101 lá, mas não tinha entrado. Como que te descobriram para te levar para fazer Tchê, show? me convidaram para fazer um show no circo. Num circo. Circo Vitória. Ó, nós estamos aqui no Farol da Solidão, queremos te trazer um artista aqui para fazer uma coisa diferente no circo. Tchê, acertamos lá um preço de cachê, peguei o ônibus, 4h30 de ônibus para chegar no Farol da Solidão. Vai parando então em tudo que é lugar. Chegamos lá, se apresentamos, tinha uma coisa inédita, uma sensação diferente. Tu te apresentar num circo, tu tem aquela ideia das brincadeiras, das palhaçadas, do mágico, isso e aquilo, do leão e pai, coisa e tal. Tinha uma família fantástica, né? Me receberam. A família que trabalha direto dentro do circo, eles montam toda a estrutura, são 7 pessoas que trabalham ali, tem uma estrutura na volta. O pessoal foi muito acessível a isso, botaram o carro de som o dia inteiro passando na rua. Resumo, tinha umas 400 pessoas no circo para assistir o show do Maragato. E a gente fez as 3 apresentações, o pessoal terminou, vieram conversar, bater papo, tranquilo. Não dormi com o leão, tudo bem, não teve problema. E até hoje agradeço, né? O pessoal lá, sempre que posso, ligo para eles, faço contato para a gente tentar fazer uma outra apresentação naquela região. Então começamos no circo. Entrou março, me levaram para Curitiba. Fui fazer um show lá na companhia do amigo Douglas, da Gauchão e Companhia. Esse é o nome em Curitiba. Curitiba. O que é o Gauchão e Companhia? Ele tem um jornal que chama o Gauchão, a rádio na web, que é o Gauchão, e tem a loja de pilchas Gauchão Regalos, e ele é instrutor de dança junto com a esposa dele e monta toda a estrutura da indumentária das invernadas onde eles dão aula. Então eles fazem o Paraná, Mato Grosso do Sul e alguma coisa em Brasília. É onde eles ministram aulas, ensinando a nossa cultura, e aí já fazem a parte da comercialização das pilchas também. Lembra o nome dele? Douglas Ferreira, baita de um parceiro, um amigão, gente finíssima, também gaúcho. Alessandro, gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. Porque gaúcho não quer dizer que seja daqui, né? Mas eles são naturais aqui do Rio Grande do Sul, foram para lá, apostaram numa ideia, né? E a ideia deu certo e beleza. Me levou para lá, inauguramos lá, tinha 87 pessoas participando na janta. Vamos dizer que 70 pilchados. Lá no Paraná? No Paraná, em Curitiba. 70 pilchados. O pessoal ali sentado, assistiram o show, gostaram muito. Já abrimos outras porteiras para lá. Com certeza, Semana Farroupilha deste ano, vamos retornar para Curitiba, fazer um show lá. Então, foi um parceirão. E depois fomos um pouquinho mais longe, né, Tchê? Fomos a Goiás, em Rio Verde. Cidade de Rio Verde. Coisa que eu nem imaginava que tinha, através de amizade no Face, me levaram para lá. CTG Querência do Rio Verde. Estivemos fazendo o show lá. Eles têm um evento que chama Coisas do Sul. São 2 noites, onde se apresentam as invernadas do CTG e sempre tem um artista que vai do Rio Grande do Sul. Uma tertúlia. Exatamente. Então o pessoal faz a parte musical, a apresentação das invernadas e um artista que vai para lá para se apresentar. E lá estava o Maragato, né? Fomos para a banda de lá. Tranquilito no mas, o pessoal gostou muito, fizemos um show completo, muito bom, uma estrutura de galpão fantástica, né? Então a gente vê que a nossa tradição realmente nos leva para esses outros estados e é onde eles entendem a linguagem que a gente diz, porque São Paulo a gente tem muita dificuldade de se expressar, porque o pessoal, muita gente do Nordeste, então na plateia dos 2 programas que eu tive, tanto do Tom como da Ana, a plateia é formada por muitos nordestinos. Tu fala tchê, tu fala chimarrão, tu fala butiá, tu fala trago, tu fala encilha, tu fala potro, eles não sabem o que tu está dizendo. Não, então, em São Paulo isso. Em São Paulo. Então tu tem que usar uma palavra, tanto que uma piada que eu conto lá, que falava no assador, né, palmas pro assador, o cara da produção, tia, tu tem que falar palmas pro churrasqueiro, senão eles não sabem que assador aqui é o cara que faz o churrasco. Em São Paulo. São Paulo. Então a gente tem que mudar muito a linguagem do gaúcho em São Paulo para te fazer entender e arrancar aplausos da plateia. Então São Paulo é um espaço que, apesar de ter CTGs lá, como tem um de Sorocaba, nós estamos trabalhando alguma coisa para ir para lá. Então eu pergunto, tia, a colônia gaúcha aí tem bastante? Os caras têm. Aí eu vou. Vou aproveitar esse teu gancho, porque nós temos telespectadores fora do país.
Se algum CTG fora do país quiser te contratar, tu estás, desde que fale português, tudo bem. Eu sempre digo, se tem uma colônia gaúcha lá, que o pessoal entende a nossa língua, a gente vai se expressar, o pessoal vai entender, tranquilamente. Nós temos CTG espalhado pelo mundo inteiro. E a nossa TV Tradição leva essa cultura para todo mundo ver. E isso é uma realidade. Quando nós transmitimos eventos ao vivo, como o nosso programa é ao vivo, a gente tem uma repercussão via internet que a gente não tem noção dos países que nos assistem. E estes telespectadores, essas prendas, espiões, como eu costumo chamá-los, são gaúchos, morando lá, e criam seu centro de tradições, levam a nossa cultura, todo o nosso conhecimento, levam lá. Então, se o Maragato for contratado, pega um avião e vai embora. Tranquilito nomás, de mala e cuia, fazer indiada na boas gargalhada durante 1h30 em cima do palco, fazendo realmente o pessoal se desmanchar na gargalhada. Não dá tempo de recuperar uma, já está de novo e a coisa, o bicho vai pegando. E o que tu viu lá no Paraná em relação a nós? Pilcha, tradicionalismo, um comparativo. Eles são mais exigentes do que nós. Eles levam a tradição na ponta da risca. Nem uma vírgula para um lado, nem uma vírgula para o outro. É o tradicionalismo chucro, puro. Aquela coisa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul como essência, o respeito, a devoção, o amor ao pedaço de terra, o amor às coisas do Sul, a comida, o chimarrão, o churrasco, as danças, as músicas, a encilha, cavalo, enfim. Eles gostam das coisas que a gente gosta aqui e até eu vejo com uma forma até pouco mais profissional do que a gente, né? Porque aqui a gente leva muito no oba-oba também, porque a gente está em casa, vamos combinar também, né? Aqui, nós estamos no pátio, né? Aqui a gente vivencia, a gente vive a tradição 24 horas. Exatamente, né? E essa lá, é a verdade. Claro, a gente não vê muitos trabalhando no dia a dia com a pilcha, mas à noite, final de semana, eles estão pilchados. A frequência no CTG é assídua. É assídua. Sempre tem atividades lá no CTG e vários CTGs que eu fui conhecendo. Eu tenho no meu Facebook ali, o pessoal quiser entrar também, procura lá. O humorista Maragato me convida lá que a gente vai proseando. Então eu tenho lá grupo dos CTGs de Santa Catarina, grupo dos CTGs do Paraná, grupo do CTG fora do Rio Grande do Sul e os nossos do Rio Grande do Sul. Então, quando eu digo fora do eixo, seria da região sul. Então, tem CTGs de São Paulo, do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás. Estou acertando um show para julho, provavelmente, na cidade de Ariquemes. Isso fica lá em Roraima. CTG, Querência Nova. Nós temos CTG na Amazônia Ocidental. Exatamente. Temos CTG na Amazônia Ocidental. Eduardo, se fosse te feito um convite para tu trabalhar numa emissora grande, como humorista, e se te dessem esses scripts para tu interpretar, claro que seria, ao invés do lenço vermelho, um lenço cor-de-rosa e tudo mais. Eu sei que tu é um profissional do humor. Tu aceitaria esse convite? Tem duas coisas que a gente tem que analisar nesse momento, né? A profissão de humorista, na verdade, a gente é ator. O humorista é um segmento da parte que a gente interpreta em cima do palco. E todo mundo está buscando seu espaço ao sol, né? Eu, como falei no início no programa, eu cursava a faculdade de veterinária e tinha uma pecuária, não tinha nada a ver com isso. Mas hoje eu já vejo uma visão tranquila, tanto que a gente tem outros humoristas aí, Guri de Uruguaiana, Paulinho Micharia, os Homens de Perto, André Damasceno, Mulita, né? O pessoal que já está há mais tempo de estrada, todo mundo está buscando seu espaço ao sol. Eu ainda não tenho produtor, tudo que eu faço é da minha cabeça, eu crio, eu busco o programa, eu faço os roteiros, eu conto as piadas, eu vendo a ideia, eu vendo os ingressos, eu vendo a propaganda, eu busco os lugares me apresentar, tudo eu faço sozinho. Então ainda não tem isso. E claro que a gente busca, de uma certa maneira, ganhar dinheiro com isso, porque a minha atividade profissional hoje é ser humorista. Então, quando tu pegar, por exemplo, uma Rede Globo, te fazer um convite para te ir lá fazer um programa de humor, e em cima disso tu tem que avacalhar a parte exclusiva do Rio Grande do Sul, que é aquela coisa da gente ser, não ser covarde, da gente ser valente, da gente abraçar tudo, agarrar toda a unha, aquela coisa, te balança muito. Porque tu fica pensando o quê? Um cachê para um programa de 50 mil, 50 mil é quase uma independência financeira. Porque para te chegar num programa desses aí, para te receber um convite desse,
Agora, pelo outro lado, o que eu particularmente penso? Se eu aceitar e for lá e fazer isso, eu nunca mais volto para fazer o show no Rio Grande. Isso que eu ia te colocar. Tu está levando para um lado profissional, tranquilo, mas tu teria que rejeitar esse teu lado de gaúcho autêntico. Porque no momento em que eu te vejo pilchado e te assisto numa televisão fazendo sátira em cima do gaúcho, eu deixo de te cumprimentar na rua, como todo tradicionalista. Por isso a minha pergunta, não foi nem pensando em 50 mil por mês, foi um programa numa emissora grande, te fazer um convite para tu fazer um personagem gaúcho, mas que eles escreveriam... na verdade. Um gayucho, que eles escreveriam o que tu iria falar. Se a pergunta foi se tu aceitaria isso ou não. Eu acho que eu declinaria do convite, né? Porque... apesar de estar ganhando a vida como humorista, ou estar tentando ganhar a vida como humorista, antes de ser humorista eu sou gaúcho. E a gente não aceita isso, de ficar invocado quando o Cacete e Planeta vinha aqui e tirava um sarro e gozava. Fazia um direto. Que o gaúcho sentava no banco, 4 gaúchos sentavam, coitado. Então, a gente se revolta com isso. Então é uma questão de respeitar. Agora tem o outro lado, né, que a gente sempre preserva. Por tudo que eu já prestei de trabalho pelo Rio Grande, eu me dou o direito de me avacalhar. Não, aí ninguém pode botar o dedo na máquina e dizer, tu tá errado o que tu tá falando. Não, porque, eu já carreguei esse estado nas costas e não tá no gibi, né? A gente sempre procurou fazer a coisa de forma correta e vender a ideia nossa lá fora assim. O tradicionalista faz muito isso, carregar o Rio Grande nas costas com muito orgulho, se faz muito isso. Então a gente não anda pilchado porque é bonitinho, porque é uma fantasia. Anda pilchado porque sente prazer de estar pilchado. Isso é o que eu faço. Muitas empresas aí não me contrataram, empresas grandes, porque eu estava pilchado. Acredito. Perderam eles uma grande oportunidade de botar os vendedores numa Pepsi Cola, quando se instalou em Sapucaia, em vez deles botar terno e gravata para vender refrigerante, os caras iam estar vendendo. Tanto que hoje a frase que está lá no muro da Pepsi, que é, aqui se faz a bebida do gaúcho. E na época o gerente não me contratou porque eu estava pilchado. Mas que tal? Então, quer dizer... Eu vou te pedir que tu faça mais um caos, uma piada para nós, por artesanato Morungava, o estilo e originalidade do rústico. Conta mais uma para nós. Pois, tia, tem uma piada que eu gosto muito de contar, né? Porque eu hoje tenho uma necessidade também de entrar nas escolas e ter uma linguagem assim com ele. Então eu estou criando um outro personagem que vai ser o Maragato Júnior. Tia, esse cara vai inventar coisas assim para acabar com a vida do velho Maragato. Se te chamar, tu conta na escola também. Isso, vou lá nos colégios, tenho o personagem, estou terminando de montar a parte da roupa dele, mas o texto, o roteiro eu já tenho. Então o Maragato Júnior, ele conta histórias, né? Então que ele entrou na escola, a professora disse, hoje meus queridos alunos, nós vamos aprender algumas coisas novas e nós vamos saber tudo oral. Tudo que eu vou fazer, perguntas para vocês, têm que responder. Maragato Júnior, tu vai ser o primeiro. De cara, né? Professora, pode perguntar. Eu quero que tu me cite o nome de um animal que come terra. O bicho que come terra? Bicho que come terra é mulher. Não, Maragato Júnior, tu tá equivocado. Primeiro, mulher não é bicho. E segundo, mulher não come terra. Não, professora, mulher é bicho e come terra, sim senhora, eu tenho como atestar. Então atesta que eu quero ver. Ontem eu estava lá no centro, sentado com o papai e um amigo dele, tomando uma cervejinha e eu tomando um refri. Daqui a pouco, passou um mulherão do outro lado da rua e o papai cutucou o amigo dele. Tá vendo aquele mulherão lá? Já me comeu 15 hectares de terra. Esse é o humorista Maragato, no programa Voz da Tradição, que nós temos oferecimento da Tecnisan e do artesanato Morungava. Nosso programa diretamente do estúdio de Porto Alegre, aqui pela TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Eduardo, nós queremos ouvir mais um. Tá bueno. Vamos para o arremate já? Não, vamos contar mais um, depois a gente conversa um pouquinho mais. Então, tranquilo. Nós temos tempo ainda. O telespectador está gostando do nosso programa, eu tenho certeza disso. Então tá louco de buenas. Bom, tem uma outra coisa também que a gente sempre gosta de falar no show, né? Que são os causos, né, tia? E eu tive em Caxias do Sul fazendo um show. Olha o que é o negócio do humor. Teve um guri que me ligou, piazão mesmo, me ligou, olha, Maragato, estou defendendo uma tese aqui na minha formação. E a ideia é o quê? Desestressar o professor com humor. E gostaria que tu viesse aqui fazer uma tese para desestressar os professores através do humor. Porque a vida do professor é uma coisa corrida, o tempo todo eles têm que dar aula em vários lugares para conseguir ter uma rentabilidade legal, sempre centrada. Então ele queria fazer isso. Topei a ideia.
Não fui nem cachê. O guri disse para mim, o que eu tenho à tua disposição seria isso. Tocamos ficha, parceiro, vamos lá, vou te dar uma mão. Fomos para lá, me levou num hotel, fizemos um café da manhã legal. Eu estava vindo lá de Itapema, Santa Catarina, que a gente foi vender uma ideia de show lá para o pessoal. E aí fomos, 80 professores na sala de aula. E eu entrei com os 3 personagens para fazer. Eu nunca me diverti tanto com aquelas professoras. Então tem antes do arremate do meu show, eu sempre conto a história que eu gostaria de saber a idade que o meu avô tem. Porque vai que eu herdo dessa veia dele de viver bastante tempo, eu vou poder fazer humor durante um montão de tempo. E o vovô sempre fechado, aquele jeitão dele, né, tchê? Lá de Dom Pedrito, então a gente respeita as coisas. Mas eu sempre fuçava ele na hora do mate. Mas vovô, me diz uma coisa, vovô, que idade que tu tem? Mas o que tu quer saber a minha idade? Não, mas vovô, uma curiosidade que a gente tem. Quantos anos tu tem, vovô? Não, eu sou muito velho, meu filho. Eu sou tão velho que eu fui o primeiro gaúcho a tomar cebalena. Cebalena? Eu sou muito velho, meu filho. Eu sou tão velho que eu ajudei a desenhar o rótulo do emplasto Sabiá. Eu sou muito velho, meu filho. Eu sou tão velho que eu doei meu corpo para estudo, ligaram 3 museus interessados. Eu sou muito velho, meu filho. Eu sou tão velho que ter um deputado federal na família era motivo de orgulho. Eu sou muito velho, meu filho. Eu sou tão velho que casar com uma professora era dar um golpe do baú. Aí elas foram loucuras. E como estão ganhando mal as coitadinhas, mas sempre tem uma na plateia que está com os boi na sombra e tratando comida importada. Tá tranquilo. Não, tão florida na parada. E elas foram loucura, né, tia? Então esse caos do vovô eu conto. E o vovô sempre encerra dizendo, tia, tem só 2 coisas que atrapalham a velhice. Uma delas é a memória e a outra eu já me esqueci, não lembro mais, mas deixa quieto que está tudo bem. Então, esse caos do vovô, ele sempre vai encaminhando o final do show, né? Então, quando tu sente que a plateia já está um pouquinho cansada da risada, porque às vezes a gente não tem noção do tempo em cima do palco. Assim como tu já estás fazendo quase que um arremate no nosso programa, escolheu a piada correta para isso. Então, o final do show já começa a preparar, depois vem o caos da Linda, que esse é muito comprido, né? Que é uma prenda que eu conheci no interior do estado, uma formosura de mulher, horrível de feia. E aí depois eu fiz uma música para ela, no qual eu tirei 2º lugar. Tu tem um personagem que toca também. Aí é o Maragato. O Maragato toca também. Toca a música no violão, né? Que eu tirei 2º lugar no Festival da Cultura Inútil. Mas tem um adendo, né? Concorri sozinho. Então, tranquilo, né? Que tempo dura o teu show, Eduardo? 1h30. 1h30. Se eu fizer certinho, no cronômetro. Mas às vezes a gente desce para interagir com a plateia e surge uma brincadeira. Às vezes alguém sobe no palco e quer fazer a piada junto. Estende um pouco mais. Um pouquinho mais, bom, tranquilito. O Artesanato Morungava, que é o nosso patrocinador, móveis e acessórios rústicos, tu acessa www.artesmorungava.com.br. E a Tecnissan, solução em meio ambiente, se tu quiseres conhecer o que a Tecnissan disponibiliza, tu acessa www.banheiroquimico.net ou tecnissan@tecnissan.pipiecológico.com.br. E o Eduardo, o Maragato, o humorista Maragato, como é que se descobre ele na rede social ou no telefone? Deixa o teu endereço aí, Viviane. Pois, Buena, o ano passado a gente criou o tal de site. Eu levei 5 anos para fazer isso, porque eu queria fazer um trabalho bem profissional. Então conheci o pessoal da Zepol, no qual a empresa que montou e administrou o meu site. Então entra lá, www.humoristamaragato.com.br. Pode repetir. www.humoristamaragato.com.br. E lá vocês vão clicar em tudo que se mexer no site, vocês vão conhecer os personagens, vão assistir os vídeos com a participação do Tom Cavalcante. Se clicar num rádio velho que tem lá, vocês vão ouvir as piadas que eu estou contando. Se clicar no telefone, você me manda uma mensagem. Clicar num bolo que tem lá, tem a agenda onde eu vou estar fazendo os shows. Se clicar numa vassoura, vocês vão conhecer a Barbie Rural. Se clicar no borrachão, vocês vão conhecer o Zé Borracho. E assim vocês vão conhecendo tudo. E no rodapé tem as empresas que hoje me apoiam em cima do projeto do site, né? Que estão lá. E por falar em empresas que apoiam, né? Vou deixar aqui de presente para o meu amigo uma erva mate da Nutrimate, um apoiador da erva também, que o pessoal mandou para ti quando eles souberam que a gente ia vir aqui fazer o programa. Muito obrigado. Né? E tu tem um DVD teu. E também aqui vamos deixar o humorista Maragato, o Chucro Humor do Rio Grande, com os 3 personagens, uma coletânea de 30 piadas, com as 2 que eu tive lá no show do Tom, também participando, estão aqui. E aqui tem 15 piadas que eu conto que eu não apresento no show, são piadas inéditas só dentro do CD. Então o pessoal que quiser,
vai lá no site, entra lá no telefone e faz a solicitação do CD que a gente fala uma maneira de mandar chegar. E esse é presente para ti dar risada lá na hora do mate, na volta do costado, do churrasco, fazer a indiada dar algumas gargalhadas aí. Prazer enorme. E aí surgiu o jargão do chucro humor do Rio Grande, que a ideia realmente é contar o chucrismo que nós gaúchos aqui temos. Aqui está. Porque hoje, tia, a gente que se criou dentro do movimento do tradicionalismo, aprendendo a respeitar as coisas, da época que quando chegava a gente para visitar papai e mamãe, nós tínhamos que sair da volta. Né? Tinha que sair da sala. Então, a gente ficava só escutando. E hoje eu retrato essas coisas no palco. E durante 12 anos eu trabalhei na produção primária, então visitando fazendas, estâncias, cidades do interior. Então eu fui colhendo esse acervo todo de causos, histórias, piadas, música, e isso é o que a gente retrata no palco, um humor muito divertido. O pessoal realmente ia assistir e desestressar. Eu sempre digo para o pessoal que tu dar uma risada, tu rejuvenesce, tu emagrece e aumenta o libido sexual. Então, se tu não for no show do Maragá, tu vai ficar velho, gordo e broxa. Tu que sabe o que quer fazer. Esse é o programa Voz da Tradição, que está chegando no seu remate final. Tem algum telefone que queira deixar para o pessoal? 51 é o prefixo, 8415-0722. 51-8415-0722 para contratar o Maragato, para qualquer tipo de evento, separação de casal, dissolução de sociedade, firma falida, enterro, enfim, o que tiver lá para fazer alguma coisa de humor, nós estamos levando os personagens para lá. E o telefone da Tecnisan é o 3025-6767 com DDD 51. Só ligar para o pessoal da Tecnisan e tu vai ter o melhor pipi móvel. Chamamos de pipi móvel, que é uma solução em meio ambiente. É fácil. E o artesanato Morungava, tu liga para o 3486-1001, também DDD 51. Aos nossos telespectadores da TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, humorista Maragato, por nos dar a oportunidade de bater um papo dessa conversa maravilhosa no programa da Voz da Tradição de hoje. E eu quero agradecer também a transmissão. Nós tivemos o auxílio dessa transmissão de hoje do André Jacques, que é o nosso técnico de som, o homem que organiza tudo, que é o responsável pela bela imagem que o senhor tem ali do lado, de lá, das câmeras, que é a nossa TV Tradição. Muito obrigado e uma boa noite a todos.